Seja bem-vindo a uma aula de matemática comigo, professor Lucas Bastos. Hoje nós vamos trabalhar notação científica, dando continuidade ao que nós vimos na aula da semana passada, certo? No passado nós vimos parte de conceito, apresentação, montagem, transformação. Hoje a gente vai focar apenas nas operações. Vamos pensar na seguinte hipótese. O homem já consegue sair da Terra para ir à Lua. É uma viagem que, óbvio, tem os seus custos, tem seus riscos, mas é uma viagem que já foi feita algumas vezes, então ela já parte a gente já parte do pressuposto de que é algo, entre aspas, rotineiro, certo? Agora imagina que o homem ele quer chegar a Marte. E para fazer essa transição, a gente vai pensar na hipótese de que primeiro ele vai para a Lua, na Lua ele estabelece colônia, ele estabelece uma base de manutenção, reparos, etc., para poder então seguir para Marte com uma nave tripulada, certo? Não é com robôs, nem com material de estudo, porque isso já foi feito. Mas a gente está pensando aqui numa tripulação. Então a ideia é ir da Terra para a Lua e da Lua para Marte. Então a gente precisa trabalhar a ideia das distâncias. Por exemplo, da Terra para a Lua é uma distância de 3,844 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Já da Lua para Marte, a gente tem uma distância consideravelmente maior, que é de 5,76 vezes 10 a 7 quilômetros. Então eu quero pensar qual é o trajeto todo que essa minha espaçonave vai percorrer nessa viagem onde ela vai sair da Terra, passar pela Lua e ir direto para Marte. Então a distância total de viagem que eu vou ter aqui é 3,844 vezes 10 a quinta, mais 5,76 vezes 10 a sétima. Mas como é que eu calculo isso? É isso que a gente vai ver hoje. Mas primeiro, a gente vai entender que em termos de proporção, essa seria uma proporção um pouco mais precisa. Quando a gente fala de distância Terra-Lua e de Lua a Marte. Pelos meus cálculos, a distância da Terra para a Lua é mais ou menos 150 vezes menor do que a distância da Lua até Marte. Então, aqui ficaria um pouco mais preciso em relação ao que a gente tem de distância de verdade, certo? Então vamos começar. E a distância? Como é que eu vou calcular ela? Então eu quero fazer 3,844 vezes 10 a quinta quilômetros, mais 5,76 vezes 10 a sétima quilômetros. Só para questão de referência, esse 5,76 vezes 10 a 7 quilômetros que eu peguei é a menor distância que a Terra já esteve de Marte. Então eu estou pressupondo que vai ser um programa espacial que vai esperar esse momento certo, onde a Terra a Terra e Marte estão na menor distância possível, para poder fazer essa viagem. Porque, pelo que eu pesquisei, a maior distância entre elas já chega a ser às vezes mais de 100 milhões de quilômetros, certo? No caso aí eu tenho 57,6 milhões de quilômetros. Então é quase o dobro do que essa distância. Se você pode encurtar essa viagem por quase pela metade do percurso, eu tenho certeza que é um estudo valioso de se fazer. Então, quando eu vou fazer essa soma, eu tenho duas opções, certo? Porque para eu realizar soma de números em notação científica, eu preciso que eles estejam na mesma ordem de grandeza, certo? Então, para eles estarem na mesma ordem de grandeza, eu preciso ajustar números. No caso dos meus dois números aí, eles não estão na mesma ordem de grandeza. Um está com a grandeza 10 elevado a 5 e o outro está com a grandeza 10 elevado a 7. E eu preciso que essas ordens de grandeza sejam as mesmas. Professor, mas qual dos dois eu vou mudar então? Então, fica a seu critério. Você pode pegar um 10 elevado a 5 e ajustar para ele virar um 10 elevado a 7, ou você pode pegar um 10 elevado a 7 e ajustar para ele virar um 10 elevado a 5. Eu vou fazer as duas hipóteses, tá? Eu vou fazer as duas formas de calcular essa soma, e aí você vai escolher qual é aquela que melhor se adequa ao que você gosta de trabalhar, tá? Então, começando o primeiro exemplo, eu vou pegar o 10 elevado a 7 e eu vou transformar em 10 elevado a 5. Como é que eu faço isso? Então, pega esse númerozinho aí. O que eu vou fazer é, passo a passo, eu vou tirar um número do meu expoente do 10, ou seja, eu vou diminuir a minha ordem de grandeza em uma unidade,
E quando eu faço isso, eu multiplico a minha mantissa por 10. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu tirei um 10 do 10 elevado a 7, por isso que ficou 10 vezes 10 elevado a 6. Se eu empurrar esse 10 de volta para o 10 elevado a 6, ele vira 10 elevado a 7. Tá? Então o que eu fiz foi retirar um 10 dessa minha potência de 10. E aí eu multiplico 5,76 vezes 10. Ó. Separo aqui, multiplico e eu tenho isso aí. Mas beleza, professor. 10 elevado a 6 ainda não é 10 elevado a 5. Então eu vou retirar mais um número da minha ordem de grandeza e vou novamente multiplicar minha mantissa por 10. E eu tenho isso aqui. Quando eu separar isso aqui e multiplicar, eu passo a ter 576 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 já é a ordem de grandeza do outro número. Então eu vou lá e vou continuar a minha soma. Vou somar 3,844 vezes 10 elevado a 5, mais 576 vezes 10 elevado a 5. Como as ordens de grandeza são iguais agora, eu vou só repetir a ordem de grandeza e somar as mantissas. Então eu vou somar 3,844 com 576. Isso vai dar 579,844 e eu repito a ordem de grandeza. Pessoal, mas só repete a ordem de grandeza? Sim. A ordem de grandeza aqui ela vai funcionar como se fosse uma variável de uma equação. Por exemplo, eu posso somar 2x com 3x. 2x com 3x dá 5x, certo? Ou seja, eu repeti a variável e somei os coeficientes. Aqui é a mesma coisa. Eu repito a ordem de grandeza e somo as mantissas. O detalhe é que essas ordens de grandeza precisam estar iguais. Da mesma forma que na equação as variáveis precisam estar iguais, na notação científica as ordens de grandeza precisam estar iguais. Mas aí você para e observa, professor, mas 579,844 não é uma mantissa adequada para a minha notação científica. Porque o senhor disse lá na aula passada que a minha mantissa, na parte das unidades, ela só pode ter um algarismo. Na parte inteira, só pode ter um algarismo. E 579 tem 3. Justo, correto. Então eu vou pegar esse número e eu vou ajustar ele, vou adequar ele para a notação científica. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar minha vírgula para a esquerda, ou seja, eu vou caminhar minha vírgula de trás para o 9 em direção a de trás a ela ficar à direita do 5. Para cada casinha que eu andar, eu vou separar um 10 que vai multiplicar minha ordem de grandeza. Olha só, eu tenho 579, vou ficar com 57, e eu passo a ter um 10 ali. Ó. Depois eu vou andar mais uma vez, 5,79.844 e peguei outro 10. Ou seja, eu andei duas casas, então eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Quando eu estou pegando a minha ordem de grandeza e eu estou multiplicando ela por 10, para cada 10 que eu multiplico, eu somo um número na ordem de grandeza, no expoente. Então, se eu tenho 10 elevado a 5, eu vou multiplicar 2 10 nela, eu vou subir a minha ordem de grandeza em duas unidades no expoente. Se era 10 elevado a 5, passa a ser 10 elevado a 7. Então, eu tenho como resultado final dessa minha distância 5,79.844 vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 7, certo? Essa é a minha distância final. Professor, então beleza, eu pego a minha ordem de grandeza maior, eu baixo ela para a ordem de grandeza menor, eu somo e depois eu ajusto. É isso? É basicamente isso. Mas vai ser sempre desse jeito? Depende de você. Por exemplo, a outra forma da gente fazer essa conta é, em vez de pegar o 10 elevado a 7 e baixar ele para o 10 elevado a 5, a gente pega o 10 elevado a 5 e sobe para o 10 elevado a 7. Qual é a diferença? A diferença é que em vez de trabalhar a soma na menor ordem de grandeza, eu vou trabalhar ela na maior ordem de grandeza. E aí, nesse caso, eu vou trabalhar com um número que vai ficar 0, com certeza. Por quê? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu 3,844 vezes 10 elevado a 5 e eu vou somar um número no expoente e dividir a minha mantissa por 10. Quando eu divido a mantissa por 10, a minha vírgula caminha uma casa para a esquerda. Então vai ficar assim. Só que 10 elevado a 6 ainda não é 10 elevado a 7. Então eu vou lá e vou diminuir novamente, e vou aumentar novamente um número na minha ordem de grandeza e vou dividir novamente a minha mantissa por 10. Quando eu divido 0,3844 por 10,
eu passo a ter 0,03844. E aí eu tenho 10 elevado a 7. E agora eu tenho números que têm a mesma ordem de grandeza. Eu vou só somar. Quando eu somo esses dois valores, eu tenho 5,79.844 vezes 10 elevado a 7. E aqui eu não preciso mais ajustar. Por quê? Porque minha mantissa já está adequada. Ah, professor, então é mais fácil eu pegar minha ordem de grandeza menor e subir para a ordem de grandeza maior? Na adição, de modo geral, sim, tá? Pode ser que você tenha que fazer ajustes mesmo assim, mas diminui muito a chance de você ter que realizá-los, tá? Então, quando você for fazer a soma, em termos de cálculos menores, o ideal é que eu sempre suba para a maior ordem de grandeza. Mas se você fizer para menor, funciona do mesmo jeito, só é um pouco mais trabalhoso, ok? Beleza, professor. A adição já foi, mas aí eu tenho que pensar na subtração. Como é que eu vou fazer com a subtração então? Então eu tenho aqui essa situação. Eu peguei os mesmos valores, só troquei de posição para poder trabalhar uma adição ou uma subtração que não vai dar resultado negativo, tá? Lembrando que a notação científica pode sim dar resultado negativo, mas não é o foco da nossa aula hoje. O foco da nossa aula hoje é entender as operações. Então o que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso colocar os números na mesma ordem de grandeza, tá? Como eu já vi lá na adição que é mais prático que eu suba a ordem de grandeza para o maior número, então eu vou repetir o maior e vou mudar o menor. Tá? Ah, professor, aqui o senhor não fez o passo a passo. Porque o mesmo passo a passo de antes, não muda. Para ajustar a ordem de grandeza, é a mesma coisa que era na adição, não tem nenhuma diferença. O que eu vou fazer agora? Da mesma forma que na adição eu repito a ordem de grandeza e somo as mantissas, na subtração eu repito a ordem de grandeza e subtraio as mantissas. Então eu vou fazer 5,76 menos 0,03844. Então monto aqui a minha subtração. Perceba que, como o segundo termo aí da minha subtração tem mais algarismos na parte decimal, eu preciso ajustar a minha parte decimal do primeiro algarismo também, certo? Então, quando eu vou fazer a subtração, eu começo com 0 menos 4. Mas 0 menos 4 não dá, eu começo lá no primeiro algarismo da direita, tá? 0 menos 4 não dá, né? Então o que eu faria? Eu pegaria um algarismo da frente para transformar o meu 0 num 10, mas na frente só tem 0. Então eu pego um algarismo da frente para transformar esse meu segundo 0 num 10, para depois tirar 1 e transformar o terceiro 0 num 10. Mas aí também não dá. Então eu vou puxar lá do 6. Do 6 eu vou tirar um algarismo, vai ficar 5. Aí o meu primeiro 0 aí, o primeiro 0 à esquerda, ficaria 10. Mas eu vou tirar 1, então fica 9. Aí o meu segundo 0 ficaria 10. Mas eu vou tirar 1, então fica 9. E aí o meu último 0 fica 10. Certo? 10 menos 4 dá 6. 9 menos 4 dá 5. 9 menos 8 dá 1. 5 menos 3 dá 2. E como os últimos dois algarismos estão sendo subtraídos por 0, eu só repito. Então, o resultado da minha subtração é 5,72.156. E aí eu pego essa minha mantissa, que foi o resultado da subtração, e repito a ordem de grandeza. A mantissa já está adequada, então não tenho mais nada para fazer aqui. Se a minha mantissa ficasse 0, alguma coisa, professor, aí você ajusta para ficar dentro do adequado. Se a minha mantissa ficar acima de um dígito, professor, é difícil que isso aconteça se você estiver trabalhando na maior ordem de grandeza. Isso vai acontecer se você trabalhar na menor ordem de grandeza. Mas aí você vai e ajusta, certo? O detalhe é que o meu resultado da operação de notação científica sempre tem que ser expressado em notação científica, tá? Eu não posso operar duas notações científicas e expressar o resultado de outra forma. Não é o adequado. Então foi adição, foi subtração. O que será que vem agora? Agora vem a multiplicação, né? Professor, mas se a adição e a subtração eu já tenho que fazer todo esse negócio de ajustar a ordem de grandeza, depois soma ou subtrai a mantissa, depois repete a ordem de grandeza e depois ajusta se for necessário, na multiplicação eu vou ter mais coisa para fazer, não? Não exatamente. Porque na multiplicação é um pouquinho diferente.
Perceba que a notação científica em si ela já é uma multiplicação. A notação científica ela está multiplicando um número decimal por uma potência de 10. Então, perceba que eu tenho 5,6 vezes 10 elevado a 7 vezes 3,5 vezes 10 elevado a 5. Então, nesses quatro termos, eu tenho três multiplicações. E existem algumas propriedades da multiplicação que me ajudam a trabalhar com a notação científica. A principal delas que a gente vai usar aqui é a comutatividade. Pessoal, o que é a comutatividade? A comutatividade diz que eu posso mudar a ordem dos meus fatores em uma multiplicação, isso não vai alterar o meu produto, ou seja, não vai mudar o meu resultado. Desde que eu tenha uma série de multiplicações, que é o nosso caso aí, eu posso mudar a ordem dessas multiplicações e isso não muda nada no meu resultado. Ou seja, eu posso pegar mantissa e multiplicar com mantissa, e eu posso pegar ordem de grandeza e multiplicar com ordem de grandeza. Quando eu fizer a multiplicação das mantissas, eu faço lá 5 vezes 6 dá 30, então baixo o 0 e sobe o 3. 5 vezes 5 dá 25, com 3 dá 28. 3 vezes 6 dá 18, então baixo o 8 e sobe o 1. 3 vezes 5 dá 15, com 1, 16. Então eu vou somar isso aqui e eu vou ter 1960. Professor, mas eu estava multiplicando dois números que tinham vírgula. Então, se eu contar o total de casas decimais ali, ou seja, o total de casas à direita da vírgula, nos meus multiplicadores, eu tenho duas casinhas. Então, lá na minha resposta, eu conto duas casinhas da vírgula. Certo? Então, a minha mantissa vai ficar 19,60 ou 19,6. A minha ordem de grandeza, eu estou multiplicando potências de mesma base. Aí eu vou lembrar lá das propriedades da potenciação. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e eu somo os expoentes. Então, como eu estou fazendo 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 5, eu passo a ter 10 elevado a 12 como resultado. Repete a mantissa, podendo tirar os zeros à direita se for necessário, e repete a ordem de grandeza, agora somando os algarismos do expoente. E aí eu tenho a multiplicação. Professor, mas a mantissa não está adequada, então a gente vai adequar. 10,6 eu vou ter que andar minha casinha uma casa para a esquerda. E eu já entendi que quando eu ando minha casinha uma casa para quando eu ando a minha vírgula uma casa para a esquerda, eu estou pegando um 10 e multiplicando lá na minha ordem de grandeza. Então eu ando uma casa para a esquerda da vírgula, minha ordem de grandeza sobe um número. Ok? Agora está adequado. Então o produto ali de cima de 5,6 vezes 10 elevado a 7 vezes 3,5 vezes 10 elevado a 5 resulta na notação científica de 1,96 vezes 10 elevado a 13. Vamos finalizar com a divisão, então. E a divisão, como a divisão ela é uma alteração da multiplicação, digamos assim, ela segue o mesmo princípio. Não é que nesse caso eu posso mudar os números do jeito que eu quiser, mas nesse caso eu posso fazer mantissa dividido por mantissa e ordem de grandeza dividido por ordem de grandeza. Então eu faço 4,8 dividido por 2,5. E aí quando eu estou fazendo divisão com decimais, lembra que eu igualo os algarismos da parte decimal e tiro a vírgula. No caso, os algarismos da parte decimal já estão igualados, então eu só faço tirar a vírgula. Eu vou realizar a divisão. 48 por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. Quando eu subtraio 48 menos 25, dá 23. 23 não divide por 25. Então eu boto uma vírgula no quociente e boto um zero no resto. 230 por 25 dá 9, porque 9 vezes 25 dá 225. Quando eu subtraio, dá 5. Como eu já coloquei a vírgula no meu quociente, agora eu posso acrescentar um zero para cada resto, sem alterar meu resultado. Então meu 5 vira 50. 50 dividido por 25 dá 2, porque 2 vezes 25 dá 50. E aí subtraindo dá 0, então eu encerrei minha divisão. Então eu já sei que 4,8 dividido por 2,5 dá 1,92. Beleza, professor, as mantissas estão resolvidas. E o que eu faço agora com a ordem de grandeza? Com a ordem de grandeza eu vou fazer 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a 8. E assim como
na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, eu somo os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, eu repito a base e eu subtraio os expoentes. Então vai ficar 1,92, que é a minha mantissa, e a minha ordem de grandeza fica 10 elevado a 12 menos 8, ou seja, 1,92 vezes 10 elevado a 4. E aí já está ajustado. Quase sempre, na divisão, eu já vou ter um resultado ajustado. Quando é que eu não vou ter um resultado ajustado, professor? Quando a minha mantissa, ou seja, o meu quociente da divisão, for 0, alguma coisa, certo? Mas vai ser uma situação que vai ser difícil de acontecer quando a gente trabalhar mantissas dessa forma, tá? Mas pode acontecer. Então, se a sua mantissa, ou seja, se o seu quociente da divisão deu 0, alguma coisa, você faz o ajuste e escreve a notação científica da forma adequada. Ok? Pessoal, a gente encerra por aqui as operações. Professor, e potenciação e radiciação? Por mais que potenciação e radiciação também sejam operações matemáticas, na notação científica a gente não trabalha muito. Se for necessário, no outro momento, eu trago essa observação para a gente ver, tá? Mas de modo geral, a gente não vai trabalhar. Então, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima semana. Tchau, tchau.